Voltamos com o Papo de Segunda e aqui já temos uns tweets, minha gente. Eu gostei que a Laís falou, acho que nunca serei, assim, plenamente feliz, porque muito provavelmente nunca vou me casar com Francisco Bosco. E tenho certeza de que ele é o homem da minha vida. Que isso, a gente Foi dito isso aqui, minha Qual gente. é a de canção que sonhar. fala podemos ser amigos simplesmente? deixe de sonhar. No terceiro bloco a gente vai falar sobre traição. Eu já estou plantando aqui para chegar em casa e tomar uns bons supapos. Muito bem, pessoal falando aqui, ó, Papo de Segunda dando uma aula sobre Lei Rouanet, parabéns aos envolvidos, excelente papo, muito legal o pessoal acompanhando, mas agora chegou o momento de falar de coisa chata e triste, porque é verdade, porque a gente vai falar agora é do caso Bruno Pereira e Dom Phillips. A gente recebe o indigenista e ex-chefe da FUNAI no Vale do Javari, Antenor Vaz está aqui com a gente. Tudo bem, Antenor? Tudo bom, Fábio? Boa noite para você, boa noite ao Francisco, ao MC e ao João. Boa noite. Boa noite, Antenor. Esse time luxuoso. Muito bem, melhor agora. Mas agora, para ir para o nosso assunto, hoje foram encontrados os corpos que podem ser do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips e que estavam desaparecidos desde o dia 5. A gente debate agora a sensação que é viver num país de incertezas e de muitas perguntas sem resposta. Isso aumenta a nossa indignação ou só nos acostuma com a tragédia? Como é que a gente faz para se importar de fato? Para além da indignação do sofá, o famoso, mas eu já postei, já fiz minha parte. Posta com força lá na hashtag Papo de Segunda GNT. Eu quero um pouco saber, Antenor, como é que você acompanhou o caso Bruno e Dom e, segundo a tua apuração, o que pode ter acontecido, o que a gente já sabe, o que você imagina. Fala para nós. Então, eu fui surpreendido na manhã do domingo com uma informação vinda da Univaja, né, sobre a não chegada do Bruno e do Dom Phillips no porto de Atalaia, de Tabatinga, né? Mas ele estava sendo esperado em Atalaia. E rapidamente a internet, um grupo de amigos de indigenistas e sertanistas estavam atônitos procurando mais informações sobre o caso, né? Então foi uma notícia trágica, talvez não tão surpresa, porque isso é a notícia de uma tragédia anunciada, dado exatamente a fragilidade com quem protege não só os povos indígenas, mas luta pelo meio ambiente equilibrado, né, um bioma equilibrado, está sempre exposto, né? Durante meus 35 anos de trabalho com povos indígenas e desses 35, 30 trabalhando especificamente com povos indígenas isolados e de recente contato, uma notícia dessa não nos surpreende tanto, né? Principalmente no contexto político que a gente vive hoje. Você conhecia o Bruno, né? Assim, você já tinha trabalhado com ele, enfim, vocês foram próximos, na verdade, muito próximos. Eu queria que você falasse um pouquinho dos perigos que os indigenistas correm aqui no Brasil, desde sempre, mas enfim, e agora, como isso está acontecendo, ele tinha dimensão desse perigo que ele estava correndo? Eu queria que você falasse um pouco disso. Tinha sim, Bruno tinha total conhecimento e noção do perigo, aqui não só ele, né, mas que qualquer indigenista que tem interesse de aplicar de fato as leis, ou seja, as políticas indigenistas, vem sofrendo principalmente a partir de 2018 e 2019, né? Então, Bruno não é um aventureiro. Bruno é um profissional qualificado que tem noção de tudo isso. E ainda mais que Bruno vivenciou também a morte de Maciel dos Santos, que foi assassinado a queima-roupa na cidade, na Avenida da Amizade, que começa em Tabatinga e cruza para Letícia, né? E em plena luz do dia, Maciel, que estava numa moto nessa avenida, com a esposa e um filho, recebeu 2 tiros na nuca, né? Foi exatamente no ano em que Bruno foi exonerado do cargo de coordenador geral de Índios Isolados e Recente Contato. Então, plena noção, ele sabia de tudo.
Que loucura é isso. A gente começa a meio que ver umas notícias dessa, MC, daí chega assim, mas Brasil é assim. Brasil é perigoso mesmo, MC. Ele tá lá no meio, ele é assim. A gente já começou a aceitar que é isso aí mesmo e que ninguém mandou se meter nesses lugares. Como é que é isso, hein? Essa anestesia, depois de uma pancada com uma notícia como essa, do desaparecimento do Bruno e do Dom, ela é a coisa mais perigosa que a gente pode produzir. Muito pelo contrário, isso não tem que adormecer a gente, isso tem que despertar a gente. De alguma forma, a única forma de gestão, né, dos miseráveis na história do Brasil inteiro é o extermínio, sabe? E à medida que essas políticas de extermínio elas vão se desenvolvendo, elas também vão alcançando não só as pessoas miseráveis, mas pessoas que lutam para que a gente combata e vença e substitua a miséria, o estado de miséria, por um estado de direitos, que é o que uma pessoa como Bruno fazia, é uma pessoa como Marielle fazia. Eu não gosto de duas ideias que as pessoas têm falado muito. Primeiro é essa coisa da anestesia, acho que não. Essas pessoas que a gente, infelizmente, acabou de perder, eles são símbolos de pessoas que não aceitaram essa anestesia. E acho que a gente não tem que aceitar essa anestesia. E uma outra expressão que se repete com muita frequência num momento como esse, sobretudo para questões que envolvem o norte do país, é que aquele lugar é uma terra de ninguém. E isso é uma ignorância muito sudestina. Aquela terra pertence àqueles povos. Quem falha na defesa desses povos, das suas culturas, que também suas culturas, como falamos no primeiro bloco, é o Estado brasileiro, que não consegue prover proteção, dignidade, assistência, qualidade de vida para as pessoas que se encontram naquele lugar. É muito perigoso que a gente coloque essa expressão em cima dessa região. Aquilo é assim mesmo, aquela região é assim mesmo. Não tem que ser. Não tem que ser. E a gente precisa se indignar, mano. Quantas vezes a gente fala aqui sobre as tragédias do Sudeste, no Rio de Janeiro, aqui onde a gente está hoje, de criança sendo baleada em favela. Quantas vezes a gente fala de um crime que acontece em São Paulo? Em momento algum a gente se refere a esse lugar como se ele fosse uma terra de ninguém, sabe? É muito importante que a gente lembre que essa terra tem dono, sim. E os donos dessa terra eram as pessoas que eram dono do Brasil inteiro, antes do Brasil, essa invenção do português ser imposta nesse lugar, saca? E que se a gente tem a ambição de se transformar de fato num país, é muito importante que a gente olhe para isso com essa sensibilidade, com a sensibilidade de alguém como, por exemplo, o Bruno ou o próprio Dom, e consiga construir um estado de dignidade que mantenha essas pessoas seguras. Não só os ativistas, mas os moradores. Agora, tem um ponto que para mim é fundamental e é crucial de se passar. Antenor falou sobre o quão mais perigoso se transformou essa realidade em 2018 e em 2019. O primeiro discurso do Bolsonaro, ou pelo menos durante as eleições, não me recordo agora se foi pós-eleito ou às vésperas de ser eleito para presidente da República, ele disse que ele ia colocar o ponto final em todos os ativismos do Brasil. Verdade. Isso é sintomático. A gente está vendo o que é colocar um ponto final na vida de alguém que luta
para que esse lugar se transforme de fato num país e que esses caras que são diminuídos e colocados como aventureiros, que é um desrespeito sem tamanho. É a profissão do cara. É um desrespeito sem tamanho, você fala uma coisa... É um grau de insensibilidade, é um absurdo. A única vez que o Bolsonaro externou luto foi por causa de um cara que chamava MC Reaça, que espancou a amante e se matou depois. O cara ele é incapaz de demonstrar empatia no momento que duas famílias estão perdendo seus entes queridos. 700 mil pessoas já estão atravessando uma situação de dor e o cara debochou de tudo isso. O cara ele não é capaz de ser respeitoso, que é o mínimo. Então ele coloca uma pessoa como essa como um aventureiro. Esse cara não é um aventureiro, esse cara é um brasileiro. Um brasileiro que teve a ousadia de tentar encontrar uma solução, como Gonzaguinha cantou no Memória de um Tempo Sem Memória. Sabe, a memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata. Para mim, é desrespeito em cima de desrespeito. E volto a dizer uma coisa que eu disse aqui há uns anos atrás. O brasileiro precisa se indignar, mano. O brasileiro precisa se levantar, o brasileiro precisa, mano, incendiar essa porra e falar, mano, eu preciso ter um país que seja do tamanho do meu sonho. E um país do tamanho do meu sonho é um país onde o indígena não vive em risco por ser um indígena. É isso. Antenor, mas a gente está falando, claro, dessa guinada 2018-19, mas o Brasil tem esse recorde maravilhoso de assassinar ativista, né? Quer dizer, a gente pensa em Chico Mendes, Dorothy Stang. O Brasil é o quarto país do mundo que mais mata ativista. Por que tem essa facilidade de extermínio? Por que o Brasil tem essa marca tão horrenda? A quem interessa isso? Eu acho que o grande problema é que, no conceito do atual poder executivo, soberania significa entregar o território brasileiro ao narcotráfico, né? E onde entra o narcotráfico, entra uma militarização muito forte. Não existe diálogo com o narcotráfico. Então, eu vivenciei situações semelhantes na finais da década de 80 e início da década de 90. Você correu perigo de vida, Quando Antenor? nós corremos, justamente eu e um grande indigenista que também morreu em 2020, né, o Rieli Franciscato, nós coordenávamos uma frente de proteção etnoambiental no estado de Rondônia, divisa com a Bolívia. E nessa região existia registros de povos isolados. E nós, a partir de um trabalho de 2 anos, nós constatamos a existência desses povos, né, e informamos a FUNAI, mas dentro e esses povos estavam dentro de uma reserva biológica que se chama Reserva Biológica Guaporé. Imagine que essa modalidade de unidade de conservação é a mais rigorosa que existe. Você não pode nem retirar, nem introduzir nenhuma espécie, nada. E lá dentro já tinham mais de 400 poceiros, já tinham sido retirados 40 mil árvores de lei, né? E nós ficamos entre os povos isolados e essa invasão, né? E dissemos, daqui para frente ninguém vai e daqui para trás vai ter que sair. E chegou um determinado momento que os madeireiros, naquela época era eminentemente madeireiro, não tinha garimpo dessa área, eles contrataram pistoleiros para nos matar. E a única solução que nós encontramos foi adentrarmos na selva, montar um acampamento camuflado e ficamos lá 15 dias até que a FUNAI tomou as providências e a gente não ligou o rádio amador, ficamos 15 dias sem comunicação com ninguém, articulamos um grupo de jornalistas e, nesse sentido, os jornalistas diziam, Antenor, a gente não tem como emplacar nenhuma matéria a não ser que vocês, que tenha sangue ou que vincule isso a alguma questão econômica. Mas dizer que indigenistas, sertanistas estão ameaçados de morte, não sai, né? E depois de 15 dias a gente escondido na mata, foi que a gente ligou o rádio e a gente ficou sabendo de que em Alta Floresta do Oeste, uma cidade de mais ou menos 20 mil habitantes, tinha 45 grandes madeireiras, né?
ficamos sabendo que lá estava presente na sede do município, nos esperando, uma comitiva da Polícia Federal, uma comitiva do IBAMA e uma comitiva da FUNAI. Foi quando a gente pegamos nossas coisas e fomos para a cidade. Mas, se não fosse essa mobilização da imprensa, e eles diziam, não, a gente não tem como emplacar uma matéria. Eu digo, mas faça o seguinte, ligue para a FUNAI e pergunte, onde estão os sertanistas que estão ameaçados de mortos e estão desaparecidos? Né? E foi assim que a gente conseguiu que a notícia virasse uma notícia na imprensa. Né? E aí um jornalista antigo da Folha de São Paulo, o Ricardo Arndt, ele conseguiu emplacar uma matéria associando a questão que a gente estava vivendo com o dinheiro do Banco Mundial que estava sendo liberado por Planafloro em Rondônia. E aí saiu uma matéria na Folha de São Paulo de domingo. Né? Foi quem pautou a questão para a nação. Né? Mas antes a gente era médico conhecido. Que loucura isso. Joãozito, o seu presidente, ele criticou o Barroso. Ele disse que é preciso dizer para ele que temos dezenas de milhares de pessoas que desaparecem no Brasil. Agora ele se preocupou apenas com esses 2. A gente tem uma indignação seletiva mesmo, são poucas que têm uma repercussão nacional. Como o Antônio estava dizendo, se não tiver uma repercussão, a gente não liga. Eu acho, claro, existem casos mais apelativos, como o próprio Antenor estava dizendo, né, que às vezes a imprensa não noticia ou que não tem um gancho narrativo propriamente ali que venda jornal, né, a manchete. Mas eu acho que casos como esse devem sim causar indignação e serem casos usados como exemplo para a gente ver que o Brasil, como você disse, mata ativistas à torta e à direito. Por quê? A FUNAI foi destruída. Por quê? Realmente, Francisco, isso é barbárie. Fala-se muito, é uma barbárie, isso é uma barbárie. O que define o que é barbárie? A gente está na barbárie, isso é barbárie. O Brasil já é a definição de barbárie? Cara, Fábio, o Bolsonaro fala muitas vezes em defesa da liberdade, né? O que muita gente associa a uma tradição liberal. Eu penso diferente, assim, eu acho que tem muito pouco de liberal no Bolsonaro, assim, porque a tradição liberal, quaisquer que sejam as críticas que se deva fazer a ela, assim, ela é uma tradição que nasce com uma perspectiva contratualista, de estabelecimento de leis. O liberalismo, ele significa basicamente o regime constitucional, né? O que ele defende, na verdade, assim, é um gozo ilimitado, assim. Isso é uma coisa que eu tenho pensado. Se você pega a história do Brasil é basicamente a história de elites que conseguiram, ao longo da história brasileira, controlar a economia do gozo. Então, algumas elites, elas sempre puderam gozar e elas submeteram muitas camadas populares no Brasil a obrigações, a regimes de trabalho escorchante, a miséria, para que elas possam gozar. O que o Brasil deveria fazer? O Brasil deveria pegar uma história onde elites gozaram irrestritamente sozinhas e deviam dividir o gozo. Você estabelece leis para você poder dividir a economia do gozo. Então você limita o gozo dos mais poderosos para que as pessoas de baixo possam usufruir de uma parte também dessa cota de liberdade, de bem-estar, de serviços públicos. O Bolsonaro é o contrário disso, cara. Em vez de tentar erguer as pessoas de baixo ao Estado de Direito, ele quer rebaixar tudo a um Estado que, sim, caminha para uma coisa que é próximo da barbárie. Não estou aqui exagerando. A gente não vive numa barbárie, a gente ainda vive num Estado de Direito. A gente aqui, nessa bolha rica, privilegiada, que mesmo assim, a qualquer momento, pode ser furada pelo estado de exceção que atravessa o Brasil inteiro, né? Agora, o Brasil está cada vez mais cheio de bolsões de estado de exceção ou barbárie. Seja a favela onde a polícia entra e mata 28 pessoas, sejam os territórios indígenas
em todo o Brasil, cara, onde tem território indígena. Agora o que está acontecendo no Brasil é que a gente está perdendo o controle dos territórios indígenas também. O Rio de Janeiro tem pesquisas que mostram que cerca de 60% ou até 70% do território do estado do Rio de Janeiro é controlado por forças paralelas ao Estado, cara, por tráfico ou milícia. O que a gente vê que está acontecendo não só na Amazônia, mas em diversos territórios indígenas é algo parecido com o Antenor falou agora. Está havendo uma mistura de garimpo com madeireiro, com pescador, com traficante. E tudo isso está tomando conta, e justamente deveria ser o lugar onde o Estado brasileiro mais atua. O que esse executivo está fazendo? Está ou esvaziando as instituições que a gente tem, sejam elas governamentais, sejam elas da sociedade civil. A Unijava é uma ONG. E para terminar, qual foi uma das primeiras declarações dele em relação a esse caso do Dom Phillips e do Bruno Pereira? Ele virou e falou assim: ih, rapaz, isso aí parece que foram fazer uma aventura não recomendada. Como se eles fossem, sei lá, escalar o Monte Everest. Como se fosse um evento da natureza. Como é que ele fala? Como se ele não tivesse nada a ver com uma zona de conflito que ele deveria estar mediando. É uma loucura, Fábio. É uma loucura. Esse país está acabando, o país está acabando. Está acabando nas periferias dos centros urbanos e está acabando nos territórios indígenas. É uma loucura. Uma loucura. Antenor, eu quero te agradecer muito por estar aqui, mas queria que você falasse umas últimas palavras. Você estava com uma carinha de quem queria falar alguma coisa, comentar. Eu queria que você falasse um pouco que perspectiva você tem olhando para o futuro é sombrio, o que pode ser feito por aí em esferas federais e o que pode ser feito do tal eixo Rio-São Paulo, essa coisa sudestina que o Emicida falou, o que pode ser feito daqui por nós também, para a gente concluir? Pois é, até então a gente tinha notícias da violência do narcotráfico nos centros urbanos. Hoje ele está na Amazônia, né? Outra questão é que esse gozo que o Francisco se refere é o gozo pela destruição, né? A soberania nacional ela está sendo entregue ao narcotráfico que já invadiu a Amazônia. O PCC, o Comando Vermelho, já está liderando, já está sob camadas, está junto com os caçadores, os pescadores, os garimpeiros e os madeireiros. Inclusive porque o narcotráfico descobriu que a Amazônia é um espaço onde o Estado não está presente. E mais ainda, as leis ambientais, caso eles sejam pegos por estarem infringindo as leis ambientais, são muito frágeis e não são punidos. Então, o lugar de ser criminalizado por uma lei bastante rigorosa do narcotráfico, eles preferem ser criminalizados por uma lei do narcotráfico, ou do meio ambiente, que não se aplica na prática, né? Agora, eu acho que pensar um pouco para frente, a gente precisa entender que cadê Bruno e cadê Dom é uma pergunta extremamente oportuna neste momento, né? Mas ela, com o tempo, ela vai ficar vazia. Eu acho que seria muito importante que a sociedade brasileira, que não se solidariza operativamente, né, com 33 milhões de brasileiros passando fome, passasse a fazer a seguinte pergunta: qual o plano que as forças de segurança e o Estado brasileiro, por meio da FUNAI, da Polícia Federal, do Ministério Público, do Exército e da Aeronáutica, que todos esses órgãos têm representação lá na região, qual o plano que as forças de segurança pública têm para a região, não só do Vale do Javari, mas para Yanomami, Munduruku, Araribóia, Itunitatá, e todos são territórios que estão vivendo a mesma situação por qual passa o Vale do Javari. Quer dizer, o Vale do Javari nem sempre foi um território perigoso. Ele se transformou num território perigoso porque existe um discurso permissivo do executivo brasileiro, né, que fragiliza as leis
se alia com parte do parlamento que está tramitando no Congresso projeto de lei para liberar o garimpo em terra indígena, grandes empreendimentos, estradas, linha de transmissão, sem consulta nenhuma aos povos indígenas. O Bolsonaro é quem vai decidir isso. O presidente da República é quem decide. E está transmitando também um projeto de lei que fragiliza os processos de demarcação. O Bolsonaro, antes de assumir a presidência, disse que não ia demarcar nenhum centímetro de território indígena. E cumpriu. Nenhum território foi demarcado, né? Então, nesse sentido, eu acredito que olhar para trás e ver, fazer a pergunta e continuar sempre fazendo a pergunta: cadê o Bruno? Cadê o Dom? Mas cadê o Maciel, né, que foi assassinado? Cadê o Reli, que foi assassinado? E nesse sentido, eu acho que a grande pergunta que todos nós devemos faltar é: qual o projeto que vai existir, que o Estado brasileiro apresenta para combater o narcotráfico, não só na região do Vale do Javari, mas em toda a região onde tem terra indígena. Perfeito. Então, muito obrigado a vocês. Foi um prazer. Eu sou ouvinte assíduo do programa Papo de Segunda e me delicio. É um dos momentos onde eu consigo esquecer um pouco essa dor e essa angústia de ser brasileiro, mas não perco a esperança que é possível. Ressaltando que existe um movimento indígena bastante forte e que não importa o presidente que vai entrar nas próximas eleições, mas o movimento indígena, por meio da PIB, da COIAB e suas organizações filiadas, vão cobrar claramente uma postura pró-indígena. Não? Parabéns pelo seu trabalho, Antenor, pela sua Parabéns. coragem. Obrigado. Obrigado. São pessoas assim que a gente precisa. É verdade, mas acabou de verdade o programa, porque hoje a gente... Aliás, eu gostei muito dos nossos 2 blocos, assim. Também. 2 bons convidados, assim, e deu uma... Eu olhando o Antenor, eu fiquei emocionado com o Antenor falando, assim, deu uma vontade de realmente levantar da cadeira e ir lá e falar: o que você precisa, vamos junto nessa luta, porque é um cara que tá lutando pela gente, né? Sim. Pelo brasileiro, o famoso brasileiro, o brasileiro não sei o quê, é ele que tá defendendo o brasileiro, é ele que tá fazendo... São santos, né? São santos mesmo. Porque é contra tudo e contra todos, né? Exatamente. Então eu quero agradecer muito